Olá, tudo bom? Eu sou a professora Carla Dendaski. Hoje nós vamos falar sobre gnosticismo ou gnose. O que é e por que está tão em voga a discussão ou ainda o interesse? Lembre-se que esse canal é um canal de ciências da religião, ou seja, o olhar para a religião se dá a partir da ciência, da história, da antropologia. Não é um canal de religião, ok? Se você não está preparado para encarar assuntos desta grandeza, ou com esse olhar, devido aos aspectos espirituais, às crenças pessoais, eu sugiro que você não o faça, porque sempre que estudamos a religião com um olhar acadêmico, com um olhar científico, é necessário que estejamos preparados e muito bem solidificados na nossa espiritualidade, tá bom? Mas lembre-se, aqui nós não estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de ciências da religião. Agora, vamos falar um pouquinho da gnose e do gnosticismo. Primeiramente, eu vou falar o que é, o que é esse fundamento, da onde vêm suas concepções, e a gente vai começar falando do significado, da própria palavra. Então, a gnose significa conhecimento. O gnosticismo, então, é um movimento que diz que aquele que adentra, que é iniciado, está apto a saber. E esse movimento filosófico, com caráter místico religioso, ele vai começar a se evidenciar no século I depois de Cristo, logo depois ali de sua morte. Ele vai se embasar na união de várias filosofias daquela época, os herméticos, os helenistas, os movimentos místicos greco-romanos e especialmente a Torá, exatamente o Pentateuco, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios da Bíblia cristã, que eles vão adotar buscando ali os seus aspectos místicos, aproximando-se com o conhecimento da Cabala. Então, esse movimento ele começa a se perpetuar. A gente vai ver mais para frente que os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, eles vão ser influenciados por esse movimento, mas ele é, em um determinado momento, apontado como herege. A gente vai colocar isso para você entender direitinho. Então, foi saberes, a gente pode dizer que foram saberes que para o Ocidente ficaram dormidos, ficaram ali desconhecidos por mais de 1000 anos. Então, a gente já sabe que esse movimento, gnose significa conhecimento, o gnosticismo é aquele que está apto a ter esse conhecimento. Foi um movimento filosófico de caráter místico religioso que começou a predominar, que começou a emergir e ter rápida aceitação ali no século I depois de Cristo, logo depois de sua morte. As principais influências do gnosticismo estão, então, podemos dizer que é a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, mais a filosofia de Jesus Cristo e mais a parte mística ali do conhecimento judaico, tá? Hoje a gente pode dizer que esse movimento seria o movimento cabalista. Então, a primeira coisa da gnose, dessa busca, dessa construção de conhecimento, é a junção desses mecanismos, dessas ferramentas. Torá, parte mística da Torá e o discurso de Jesus Cristo, a filosofia de Jesus Cristo. Depois, também, na hibridização, que nessa junção ali para a crença gnóstica, estão principalmente os textos helenísticos, ou o helenismo, a filosofia helênica como um todo, os textos herméticos e as filosofias do Oriente. E na parte mais mística ainda estão os mistérios greco-romanos e orientais. Então a gente pode ver que é uma compreensão filosófica que engloba ali uma série de filosofias e misticismo. E até então ela foi tendo mais aceitação por parte do movimento cristão. No entanto, lá por volta do ano 312 depois de Cristo,
o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo. E aí, a primeira preocupação do Constantino é uma unificação do cristianismo. Então, se você acha que o discurso de Jesus Cristo já veio preparado, já tinha uma religião, não. Passaram-se 300 anos, a filosofia crística, a filosofia de Jesus Cristo, né, foram adotados por muitos e muitos povos, muitas e muitas raças, toda aquela região, e nesse caso do gnosticismo, pelo movimento, por movimentos filosóficos, o que ocasionou 300 anos de construção de uma filosofia crística, junto com outros movimentos filosóficos e místicos, inclusive, movimentos que vêm do judaísmo e que também se apropriam da Torá, porque muitos desses movimentos gnósticos, essa parte mística da Torá, só era de conhecimento por parte dos próprios judeus. Então, esse movimento gnóstico também tinha mestres muito fortes na parte mística da Torá, o que leva a crer que eram de base judaica. Muito bem. Nesse movimento onde Constantino resolve unir, né, as filosofias cristãs para formar um único tipo de cristianismo, um único olhar, um único dogma, aonde que todas as outras vertentes deveriam seguir essa rei-mãe, essa igreja-mãe, ele reúne, então reúne os principais líderes, né? Então, se eram líderes que tinham poucas representatividades, não eram interessantes. Mas líderes que eram populares, líderes que de certa forma poderiam trazer o domínio para o Império Romano, ele reuniu e realizou ali o primeiro concílio de Nicéia em 325, ok? Então, essa ação de reunir, a proposta de Constantino foi o seguinte: ele reuniu os principais líderes e falou: olha, a gente vai reunir, fazer uma única igreja, decidir aqui o único dogma a ser seguido, e a gente vai ver ali uma série de outras questões que envolvem essa formação. Em troca disso, vocês têm aqui os cargos, não só na corte romana, como nós vamos já colocar, né, vamos dar o pontapé para uma única igreja que venha a ser a igreja oficial do Império Romano. No entanto, a gente vai ter que fazer um movimento para que seja um único cristianismo. Não dá certo cada povo, cada um adotar seu costume ou suas crenças, porque isso foge do controle. A gente vê que começa então um movimento muito bem colocado. E esse movimento foi muito interessante, porque qualquer um que se opusesse, o que aquela igreja-mãe decidisse, seria considerado contra, seria considerado inimiga da igreja e depois do Estado. E a gente vai ver que isso ocasionou depois, em breve, né, a Inquisição e outras coisinhas mais. Mas essa ideia da apropriação do Estado na formação dessa religião já começou violenta, então já começou, de certa forma, expulsando todo mundo que eles não concordavam ou que apresentavam. E nisso, o gnosticismo não foi nada bem aceito, basicamente porque gnose vem de conhecimento, e conhecimento profundo, e conhecimento nunca foi interesse por parte dos detentores do poder. E é uma coisa interessante que é histórico, né? Não só esse conhecimento profundo, ele não é interesse do governo, de quem quer mandar que as pessoas tenham, mas também não são todas as pessoas que querem ter, porque deixa esses movimentos que trabalham com conhecimento profundo sempre menor em comparação com a média. E nesses concílios da igreja é muito interessante, porque foram colocados os dogmas de crenças que foram mudados várias vezes, como acredita em encarnação, não acredita, casa, não casa, como que funciona a família, como que vai funcionar a lei, como que vai funcionar o calendário. Exatamente, pessoal. O nosso calendário, antes e depois de Cristo, também vem desses concílios. Inclusive, ele foi mudado uma vez em sua composição, mas depois a gente vai falar isso. Outra coisa que eles foram realizando no concílio era quais textos entrariam na composição bíblica. Isso mesmo. Então, nós temos o primeiro livro, né, bíblico, o primeiro livro da fé abraâmica ali, ou basicamente do livro que os judeus incorporam, é a Torá, que significa os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Os outros livros do Novo Testamento são cânones, tá? Que também tiveram escolhas de sinagogas específicas na composição da crença, até então judaica. Jesus, então, vem judeu,
tem toda a história aqui que eu já contei numa outra aula, mas depois de 300 anos, quando essa igreja ela vai ser formada, nós precisamos continuar a Bíblia, compondo então um Novo Testamento. E esse Novo Testamento viria então com a ideia dos evangelhos que contam a vida de Cristo e de outros livros que iriam ser escolhidos e foram escolhidos nestes concílios. Inclusive, quando a gente fala de composição teológica, os livros que humanizavam, que colocavam qualquer característica de Cristo como um humano, eles foram deixados de lado. Isso é interessante para a gente entender, porque a própria ideia de que Jesus seria Deus e participante ali da própria Trindade vem de uma concepção gnóstica, só que foi apropriado de uma outra forma pela igreja. Mas a gente vê aqui que de 325 a 787 foram realizados os principais concílios que modificaram ali, que construíram a religião e foram modificando os aspectos importantes que vão desembocar diretamente na construção de toda a nossa ideia de mundo ocidental. Então veja, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente foi colonizado, 1500, então muito depois disso daqui, já com tudo isso, esse movimento acontecendo, com muitas guerras acontecendo, com Inquisição acontecendo, com conhecimento ali no mundo europeu totalmente sendo modificado e construído, e no Ocidente como um todo. Mas a gente vem dessa herança para a gente entender um pouquinho muitas coisas, né, que nos influenciam no campo da mentalidade, na construção do conhecimento, que muitas vezes a gente não se dá conta. Vamos falar do gnosticismo, né? E o que os concílios têm a ver com o gnosticismo? Bom, tudo a ver. Primeiro, porque muito conhecimento gnóstico foi considerado pelos majoritários da igreja e pelo próprio imperador como sendo libertário demais, e não é isso que a igreja queria nesse momento. Nesse momento a igreja queria um padrão de crença, e muito texto gnóstico ele foi considerado herege. Mas o interessante aqui é que ele coloca assim, olha, qualquer conteúdo que seja contrário ao que a gente colocar aqui, não importa onde a gente vai beber a fonte, é considerado inimigo do Estado. Qualquer um ou vertente, filosofia ou crença a mais, mas eu tenho o livro aqui de São Tomé, eu tenho o Evangelho de Tomé aqui no meu círculo de estudo cristão gnóstico. Não, aí não pode, porque era diferente as ideias da igreja como um todo. E a gente vai ver, depois a gente pode falar de concílio, que cada concílio teve cada aspecto interessante, muito forte. Bom, mas em 380 se funda oficialmente a Igreja Católica Apostólica Romana como sendo oficial, uma igreja estatal do Império Romano. E aí vai começar uma série de barbárie que já ali, em 367, já despontava, né? Então lembra que em 325 foi realizado o primeiro concílio, já começaram as primeiras guerras desses próprios grupos cristãos, porque precisavam ver quem ia liderar e base de crença podia. Em 365, né, teve um dos imperadores que falou que gnosticismo era heresia e tinha que matar todo mundo que tinha acesso a textos gnósticos. E é desse chabuzinho básico que a gente vai encontrar mais para frente, agora 1000 anos depois, mais escritos sobre isso. Pois bem, acusação de heresia pela perseguição da Igreja Católica, esse conhecimento gnóstico, essa palavra gnóstica, tudo isso foi muito escondido. Até o começo de 1900. No começo de 1900, os acadêmicos de Frankfurt ficaram muito interessados para compreender. Eles começavam a entender, vários deles, Heidegger, Bultmann, Hans Jonas, eles queriam entender essa mentalidade ocidental, da onde que se construiu essa mentalidade ocidental, a Inquisição, a atuação da igreja, o próprio protestantismo, o que estava acontecendo. Então, muitos e muitos acadêmicos começaram a investigar as filosofias, ou os movimentos que tinham, ou que fundamentaram, ou os movimentos que se colocaram para a construção do cristianismo.
E aí, um deles, Hans Jonas, começa a investigar o gnosticismo, a influência dos gnósticos nos primeiros cristãos. E por que esse interesse, então, ele vai começar, né, lá em 1900? Porque isso tudo estava escondido. Em 1800, mais ou menos, a gente começa uma corrida arqueológica muito grande em toda a região da Palestina, no Egito também, e começam a ser encontrados muitos textos, né, de filosofias, de movimentos, pedras, tábuas. Então, de 1800, basicamente, até 1900, nós tivemos muitos materiais que foram sendo coletados. Mas quem vai mexer com esse material, né? Quem quer se opor a qualquer coisa que possa ferir ainda essa igreja que, embora não tão forte, mas já naquela época, mas ainda tinha grande força. A gente viu que foi até... Bom, vamos para outra parte. Mas bem, Hans Jonas, então, começa a estudar. Ele é um judeu, tá? Ele está ali na Academia de Frankfurt e ele começa a estudar o gnosticismo. Ele vai levar 10 anos. Ele começa a estudar em 1924, 1925 e vai levar até 10 anos para escrever a sua tese. E a sua tese vai falar sobre a influência do gnosticismo no cristianismo primitivo. Eu tenho aqui a tese para mostrar para vocês, muito bacana, tá? Que já é uma segunda versão que a gente vai ver que ela precisou ser revisitada. Então vamos lá, olha, a tese dele aqui está bem completa. E ele vai falar sobre a introdução, né, da religião da gnóstica, do helenismo, vai fazer todo aquele alcance, vai falar da imagem, das coisas que vão culminar ali com a ideia mística da Torá. Ele, como eu falei, ele é judeu, então ele que vai fazer essa aproximação, vai colocar aqui, olha, a influência de Hermes Trismegisto nos textos, a especulação lintiana, a história do mundo segundo a salvação. Daí ele coloca Adão e Eva, o significado, a devoção, né, do gnóstico, o niilismo também, como que vai influenciar. Bom, aqui ele faz uma tese, e aqui, ó, você percebe que ele volta depois no descobrimento recente do campo do gnosticismo. Por quê? Até aqui, até 1934, que fala do Deus desconhecido, ele tinha esses documentos que vinham dos achados arqueológicos lá dos anos depois de 1800. No entanto, em 1947, tá? Isso é muito interessante porque Hans Jonas, ele vai para a guerra, a mãe dele morre no campo de concentração, ele fazia parte do movimento judeu chamado sionista. E quando ele volta, ele não está com mais tanto interesse no cristianismo, no gnosticismo. Ele está horrorizado com as guerras, ele está horrorizado com a capacidade humana, da maldade humana, até onde pode ir de um humano machucar o outro. E ele começa a embarcar na questão da ética, ele começa a embarcar na necessidade de se discutir a ética humana, a responsabilidade humana. Só que ele volta e ele tá com isso no campo de batalha. Quando ele volta, ele já tá super famoso no campo do gnosticismo, nessa aproximação. Já tá o cara que vai ser aclamado e querer estar em todo lugar, porque agora já encontraram os escritos do Mar Morto e ele é o mais indicado para falar sobre isso. Olha que encrenca. Então ele é obrigado a voltar na tese dele e terminar essa tese em 1954. Ele faz uma complementação, ó, falando das coisas que descobriram ali sobre dentro, né, o que se tinha acesso naquele momento de tradução, que comprovava, né, porque esse texto de 1947 são textos gnósticos, então são 52 textos gnósticos que eles acham num vaso. E aí vai ter que voltar. Então são conhecidos como manuscritos do Mar Morto e, segundo os estudiosos até o momento, tudo indica que eles pertenciam ao monastério. E aí, lembra que eu falei? Lá em 365, quando foi a primeira acusação de que o gnosticismo seria uma heresia com os interesses da igreja, não tinha relação com a crença da igreja oficial, um monastério ficou com muito medo, foi invadido inclusive, e eles guardaram esse vaso. Tem também um vídeo sobre isso, mas tá bom. A gente vê aqui agora Hans Jonas recuperando esses escritos, sendo aclamado por isso,
E hoje nós estamos em 2023, então depois disso, dessa aproximação do gnosticismo, aí a gente começa uma outra história. Por quê? Que são as aproximações do tema recorrentes, tá? Por exemplo, o batismo do cristianismo não é igual ao do judaísmo, o dualismo que não existe no cristianismo e em muitas outras filosofias parece que está muito mais presente nos textos gnósticos, a questão de corpo e alma, luta dos filhos de Deus contra a luta dos filhos da terra. Então, toda essa teologia cristã vão se apropriar de elementos gnósticos. E aí, quando isso é percebido depois de 1947, começa um alvoroço, um burburinho por parte de toda a academia, mas também por parte dos cristãos, que alguns vão apoiar e vão estudar, outros vão dizer que continuam textos hereges do demônio, enfim. Mas a gente vê agora toda essa recorrência. Agora o Hermes Trismegistus, os textos gnósticos passam a ser composição de um novo movimento, né? Na verdade, são movimentos que vão começar a se reorganizar, mas que têm essa origem antiga e vão beber principalmente nesses textos. Beleza? Eu espero ter te ajudado e não se esqueça, inscreva no nosso canal e indique para os seus amigos que estão preparados para esse tipo de conhecimento. Afinal de contas, ciências da religião pode interferir em alguns aspectos de sua espiritualidade. Um grande abraço e até a próxima!